Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com Léo Cunha. Léo, você hoje é um dos autores brasileiros mais premiados nessa literatura infantil. A gente sabe que os prêmios trazem reconhecimento, trazem visibilidade, mas trazem também muita responsabilidade, não é, Léo? Uhum. Como é que você reage a essas premiações e o que isso significa para você? Pois é, existem vários tipos de prêmios aí, né? Tem prêmios que são voltados para livros já premiados, é o caso do Prêmio Jabuti, por exemplo, né? Agora tem outros prêmios que são concursos, que a gente escreve com pseudônimo. E eu tive a sorte de, antes de lançar meu primeiro livro, eu já tinha ganho 2 desses prêmios para pseudônimo, e escritos com pseudônimo. Então, nesses prêmios, o que é valorizado mesmo é a qualidade do texto, que Sim. ninguém sabe quem é o Quem autor. exato. Então, isso para mim foi importante. Uma avaliação isenta, né? Foi importante porque lá no início, hoje em dia isso não importa mais, mas 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, ainda tinha aquela coisa assim, o Léo é filho da Antonieta Cunha, que é uma professora da área de literatura, que é uma livreira, é uma editora, como se ela estivesse abrindo caminhos ali para mim. E eu nunca quis isso, eu quis trilhar o meu próprio caminho. Então foi bom esse fato de eu ter ganho 2 prêmios importantes, que foi o Prêmio João de Barro, da Prefeitura de Belo Horizonte, e o concurso de Histórias Nacionais do Paraná, que é do governo estadual do Paraná, que aí já me deu uma base, assim, um reconhecimento, independentemente dessas outras relações. Então, assim, é claro que eu depois já fui jurado também de vários concursos. Eu acho que a questão do prêmio é importante, eu acho que é uma porta importante para vários escritores iniciantes. E mais que isso, eu acho que é um estímulo. Às vezes a gente está com um texto que a gente não está terminado. Opa, tem um prêmio, deixa eu correr para terminar esse texto. Sabe, é um motivador, é uma né? motivação, eu entendo. Claro que é muito difícil a gente ganhar, porque são dezenas, centenas. Claro, então eu ganhei aí alguns prêmios, mas eu deixei de ganhar muito mais. Sim. Né? E eu acho que a gente não pode desanimar. Claro. Né? Ainda mais que eu já tive do outro lado como júri, eu sei como que é difícil a gente escolher entre, às vezes, 5, 10 textos muito bons, tem que escolher um. É né? verdade. Então eu acho que o prêmio eu vejo como um estímulo, né? Não, maravilha. Principalmente. E, Léo, agora então, a partir dessa sua condição, né, de um escritor já famoso, já reconhecido, já premiado, eu queria que você fizesse uma avaliação da realidade atual da literatura infantil no Brasil. Você acha que temos hoje escritores de qualidade que respeitam assim, a inteligência das crianças? Olha, eu acho que comparando com o que eu lia lá nos anos 70 e comparando isso com hoje, houve uma mudança grande. Primeiro, em termos de quantidade, né? Existem centenas de autores, escritores, ilustradores que escrevem para crianças. Antigamente eram poucos, eram uma dúzia, né? Sim. Então hoje tem muito mais gente fazendo. E claro que nem todo mundo com a mesma qualidade, mas eu acho que há a tendência que eu percebo nas últimas décadas é de cada vez mais a literatura infantil respeitar a inteligência da criança, respeitar a sensibilidade da criança, não ficar querendo chamar de literatura algo que na verdade é uma aulinha disfarçada, uma lição de moral. Quer dizer, contar histórias que sejam literatura mesmo, que sejam arte, né, que permitam a fruição, que permitam o prazer, curtir o livro, curtir o texto, seja poesia, seja prosa, mais do que ficar preocupado em ensinar isso ou aquilo. Claro que tudo que a gente lê, de alguma maneira, instrui a gente. Claro. Né? Melhora a gente como pessoa. Mas a intenção do escritor principal não pode ser essa. Né? Não deve ser essa, na minha visão. Sim. E você acha que a nossa literatura infantil já tem uma personalidade própria, ou seja, já é um texto com estilo bem brasileiro mesmo, ou ainda tem uma inspiração em obras externas ou de outros países? Olha, tem de tudo, né? Como eu falei, a gente tem uma produção tão vasta hoje que a gente vê desde autores que se inspiram em formatos lá da literatura clássica, de contos de fadas, de contos tradicionais, e que fazem isso de maneira brilhante, até outros que fazem um trabalho bem calcado na cultura brasileira, em folclore ou em formatos brasileiros como o cordel. Tem de tudo, e eu acho que tem gente boa trabalhando nessas áreas todas. Então eu sempre defendo a pluralidade, a variedade. Então eu acho legal ter
textos com traços bem brasileiros, mas também ter textos com traços internacionais, né? Eu não acho que uma coisa é melhor ou pior que a outra. Recentemente, na abertura do Seminário Internacional de Políticas Públicas do Livro, o nosso ministro da Cultura, o Juca Ferreira, ele fez uma declaração que eu achei bem interessante, dizendo que apesar do Brasil ser a 7ª economia mundial, nós somos ainda um país onde se lê muito pouco. Então, na verdade, a média de leitura de nós brasileiros é de 1,7 livros por pessoa por ano, que é uma média baixíssima comparada com outros países e mesmo países em desenvolvimento. O que você acha disso, Léo? Por que você acha que isso acontece? Olha, a realidade com a qual eu convivo, né, que é o leitor criança ou adolescente, os números são bem diferentes, né? O nível de leitura é bem maior, né? Até porque faz parte do cotidiano escolar essa leitura. E eu acho que a tendência é melhorar, mesmo que seja devagar, é melhorar, né? Isso depende de tanta gente, depende assim, dos escritores fazerem textos que sejam realmente de literatura, que sejam, né, que sejam interessantes, que sejam envolventes, que seja no humor, seja no terror, seja na crônica, né, seja na poesia. Então passa pelos autores, passa pelos editores também, ter a preocupação de escolher e editar, publicar esse tipo de literatura. Eu acho que isso tem acontecido. Passa pela valorização das bibliotecas, passa pela valorização das livrarias, enfim, são vários caminhos. Agora, principalmente, a gente tem que lembrar o papel da escola e da família aí. Aliás, sobre isso ele falou também. O Juca Ferreira falou que o tripé fundamental para a motivação da leitura estaria ancorado na família, na biblioteca e na escola. Você pensa assim também? Concordo, falo sempre isso, né? Eu acho que assim, até por experiência própria, né? Eu vejo como que nascer e crescer numa família leitora interfere muito e facilita muito, né, o contato da criança com o leitor. Se o pai não lê, se a mãe não lê, se não tem um parente que tem livros e que gosta de tirar um tempo para ler, para curtir histórias, curtir poemas, curtir crônicas, né? Sem esse exemplo é difícil a criança perceber que aquilo pode ser uma atividade prazerosa, né? E a mesma coisa com o professor, né? Um professor que não lê um texto para a criança, não lê uma história, não lê um poema, né, não vai conseguir passar isso. Não vai estimular, né, essa leitura. O professor que quer estimular a leitura, que quer criar leitores, que quer ajudar nessa formação de uma geração de leitores, ele tem que, primeiro, gostar de ler, né? E tem que levar o livro para a criança, tem que mostrar, tem que ler histórias, ou ler o começo de uma história, ler um poema que ele curtiu, e a criança vai ver aquilo no olho do professor. Nossa, isso que ele está lendo é muito legal, quero sair daqui correndo na biblioteca e pegar esse livro. Ele tem que fazer uma apresentação encantada, né? Que leve o encantamento da criança para o mundo de magia, de envolvimento, né? Por falar nisso, Léo, nós falamos aqui da responsabilidade dos pais, da família, nessa questão. Aí eu quero trazer para a sua realidade. Como que é o Léo Cunha, pai de família, com dois garotos, não é isso que você tem? Não, uma menina de 15 e um menino de 6. De 6. Como que é a ação do pai, Léo Cunha, no sentido de trazer para o ambiente familiar esse gosto pela leitura, estimular os filhos a lerem? Como é que você age nessa situação? Olha, essa é uma questão muito bacana assim, de falar. Primeiro porque assim, eu converso com muitos escritores que começaram a escrever para crianças depois que tiveram filhos. Quer dizer, o estímulo para eles começarem a escrever para o público infantil foi: eu quero contar uma história para o meu filho, né? ou para minha filha, ou para o meu sobrinho, ou às vezes até para o meu neto. O cara começa a escrever já velho. E no meu caso isso não aconteceu, né? Eu escrevia literatura infantil muito antes de casar, muito antes de ter filho, porque eu tenho toda essa outra história que eu contei para você, né? Então, o que aconteceu comigo foi quando nasceram meus filhos, isso teve um impacto, eu acho que teve um impacto até na minha obra. Eu acho que meus textos começaram a ser mais fluentes, eu acho que os meus primeiros livros têm uma prosa mais poética, um pouco mais elaborada. Não que não seja ainda elaborada, mas eu acho que o meu texto ficou mais fluido. Assim. Eu comecei a fazer histórias mais assim que eu queria, eu quero contar para eles também. Então isso de alguma maneira influenciou. E eu sempre tive o hábito de ler história, contar história na hora de dormir
para minha filha, agora para o meu filho. Eu acho que isso é importantíssimo. É importantíssimo, né? é verdade. Aqui é um momento de intimidade, de carinho do pai com o filho, né? Não é de falar assim, vai dormir, menino, né? Deixa eu te contar uma história. Engraçado. Vamos contar um... Você falando isso, me lembra, minha avó materna, a vovó Nair, ela todas as noites me contava uma história para que eu dormisse. E esse momento dela comigo está sempre marcado na minha memória. E eu sempre me lembro dela com muito prazer, com muita gratidão, porque ela também me abriu espaço para esse mundo encantado das histórias. Isso. E não é só a história que está sendo contada, é o ritmo, é a musicalidade, É verdade. é o carinho. Ela cantava também. É o carinho, é a intimidade, é saber que a pessoa está, né, se dedicando um tempo, que ela podia estar fazendo outra coisa, está dedicando esse tempo para compartilhar uma história com você. É verdade, né? isso é uma maravilha. Meu querido, nós vamos fazer mais um breve intervalo agora, para que depois nós voltemos, continuando essa conversa gostosa aqui com o Léo Cunha. Não saia daí, voltamos já já.